Então, pessoal, estava vendo um vídeo do Tiff aqui que havia reagido em relação à saída do Ben Ponte do MBL, né? Não sei se você sabe, mas o Ben Ponte, ele havia saído de lá o quê? Acho que faz umas 2 semanas atrás, né? E do que eu havia sacado também, ele havia tido uma conversa com o Lucas Pavanato, aquele palhaço lá que também era do MBL, né? Hoje ele é bolsonarista. Inclusive eu também, em relação ao Pavanato, né? Eu já havia soltado aqui que esse maluco, apesar dele ter sido eleito vereador, né, e um vereador que foi um dos mais votados aqui de São Paulo, não, ele foi o mais votado de São Paulo aqui em 2024, né? E ele continua, né, com aquela palhaçada de querer mostrar a hipocrisia da esquerda, né? Ele vive empreendendo debate com diversos esquerdistas aí, certo? E, obviamente, isso aí não está incluso em relação a ele fazer o seu trabalho como parlamentar. Né, eu acho que, tipo assim, ok, eu até entendo que o cara foi o mais votado, né? Mas ao menos um terço dos seus eleitores deveria, né, pegar no pé dele em relação a isso aí, cara. Certo? Porque o sujeito ele perde muito tempo debatendo, inclusive ele também vai em eventos da extrema esquerda também, pra, né, mostrar a hipocrisia da esquerda, sendo que, porra, essa altura do campeonato a gente sabe muito bem que a esquerda é hipócrita, né? E eles não conseguem viver sem isso. Né? Então, cara, é tipo assim, você que tá aqui de fora, eu até poderia pensar que, olha só, mas eu acho que ele insiste nisso aí por quê? Porque ele quer o quê? Garantir votos, certo? Para ser um deputado, ou então até mesmo para ser um prefeito, para ser um governador, né? Eu até entendo, cara, eu até entendo, mas acontece que, porra, olha só, se o cara tá eleito, né, eu acho que, ó, na minha opinião, né, ele deve mais se preocupar em trabalhos na Câmara, cara, do que ficar mostrando a hipocrisia da esquerda. Ou então, se ao menos para exibir é ótimo. O que? Se for para exibir a hipocrisia da esquerda, que seja na Câmara, cara. Até porque aqui em São Paulo, né, como você sabe, né, porra, tem muitos parlamentares esquerdistas aqui. Eu acho que em relação a isso aí, cara, São Paulo é muito mais ferrenho, muito mais liberal do que o Rio de Janeiro, cara. Eu já havia contado aqui que São Paulo, apesar de ter aquela estampa, né, ainda sustentar aquela estampa de que, ó, porra, o pessoal aqui é sério, né, tem os prédios, tem os caras engravatados e tudo mais, na prática é um povo liberal, um povo pervertido para o cacete, especialmente o pessoal da classe média para cima, né, pessoal branco, o que com ascendência portuguesa e italiana, né, o pessoal é pervertido para um cacete, né? E, mas você está sendo um preconceituoso. Não, cara, não estou sendo preconceituoso. Nos tempos que eu estou aqui em São Paulo, eu havia percebido um certo padrão, né? Especialmente na correlação desse pessoal aí, né, com votos para a extrema esquerda, né? É só você sacar que, cara, quem havia eleito aquele Filipão Hilton lá, porra, foi o pessoal branco da classe média pra cima daqui de São Paulo, cara. Ou você acha que o paulistano médio, o povão havia eleito esse cara aí? Você acha que esse maluco é conhecido o quê? Em São Miguel, em Guaianazes, no Grajaú? Não, porra. O Filipão Hilton é conhecido lá na Augusta, certo? É conhecido nos Jardins, na Consolação, em Santa Cecília, né? Ele é conhecido e ele é votado por esse pessoal aí. Inclusive o próprio centro de São Paulo, né, é bastante esquerdista. Só que enfim, eu não quero ir para outro tópico, né? Aí o Tiff, ele, no vídeo aqui que tem mais de 1 hora, né? Ele havia me surpreendido com uma defesa que ele havia feito ao Ben Ponte. Ben Pontes esse que, como o Cheirando Rola, o Nando Moura, né? Mais conhecido também como o Anão de Cotia, havia explanado, né? Ben Pontes que, enquanto membro do MBL, havia dado likes, né, em publicações aí supremacistas brancas, cara, de um influencer que, inclusive, ele não tá aqui no Brasil, né? Ele foi para fora já faz um tempão, né? E esse mesmo influencer havia soltado em vídeo que, olha só, cara, o MBL enfiou, né, uma mordaça. O MBL havia calado o Ben Ponte, né, em relação a ele ter simpatia com essas questões supremacistas aí, né, e por motivos óbvios, né, certo, mas o Renan Santos, que é o chefe do MBL, né, o Renan Turdelblom de Santos, já havia dito em live que, cara, ele não expulsaria o Ben Ponte, né, por conta dessas associações aí, né, e deu no que deu, né, pelo que estão falando aí, né, o Ben, ele queria ser um candidato a deputado para esse ano, certo, o MBL não havia aceito,
não havia aceito, é ótimo, não havia aceitado e ele caiu fora, né? Pelo que eu tô vendo aqui de fora também, né, havia sido isso aí, né? E eu acho que foi bastante plausível, né, cara? Mas eu acho que o MBL havia feito isso aí, ó, outra vez, vendo aqui de fora, né? Isso aqui é só uma especulação. Talvez por conta dessas polêmicas aí, né, envolvendo supremacismo e tudo mais, né? E outra coisa, cara, o Ben Pontes, deixa eu passar o avião aqui. E tem outra coisa, cara, o Ben Pontes, né, já saído do MBL, né, aqui no X ele já havia manifestado simpatia pelo bolsonarismo. Obviamente, quando você se depara com esse tipo de situação, você chega à conclusão de que, olha só, esse maluco aí vai ser mais um dos aproveitadores, e o mal é que a direita aceita esse pessoal, assim como aceitou o próprio Pavanato. Aí o Tiff, em relação a isso aí, ele havia dito simplesmente que, olha só, ok, o cara pode até ser um apresentador, o cara até pode ser um aproveitador, mas na frente, se ele se exibir como um traíra, ele vai ter o que merece, né? É só você ver o que aconteceu com o Alexandre Frota, com a Joyce Hasselman, cara, só que acontece que o problema é ele utilizar justamente, né, o sistema da direita para se valer, certo? Porque cara, o Frota hoje, né, ele tá ferrado, inclusive, ele havia sido eleito vereador por Cotia em 2024 também, mas por uma treta que ele tinha com aquele Jean Willis, né, que está retornando para o Brasil, ele havia sido expulso do partido. No caso da Joyce, né, ela não conseguiu ser eleita vereadora em 24 também. Ou seja, o pessoal já sabe muito bem que ela não vale absolutamente nada, não contribuiu para votos para ela e pronto. Se bobear, né, já que ela havia enfiado uma recalchutada no seu corpo, né, talvez ela solte aí um privacy, né, ou então vá se tornar uma espécie de influência, né, porque, porra, é uma mulher bonita, cara. Ela sempre foi uma mulher bonita. E como tem um bando de escravoceta, um bando de gado aí, né? É bem provável dela, né, vendo essa situação, dela se aproveitar disso aí também. Certo? Mas enfim, cara, esse vídeo aqui, ele deixou claro que, porra, cara, eu não vou concordar com o Tiff 100% e é até bom, né? É até bom que não concorde 100%. Mas eu, por conta desse incômodo, dessa defesa que ele fez ao Ben Pontes, cara, eu não consegui vê-lo todo, cara. Não consegui assisti-lo todo. E é capaz que eu também não consiga assistir né, de novo, certo? Mas é aquele negócio, cara, ele aparentemente ele deixou de lado aí essas polêmicas recentes envolvendo o Ben Pontes, né, sabendo que isso aí inclusive pode ferrar ele em uma possível candidatura, o que? Pelo PL, né, certo? E eu acho que talvez essas mesmas polêmicas aí vão barrar ele de ser agregado pelo pessoal da direita bolsonarista. Porque, pô, você pega aqui no X, cara, você pega no X, que é o antigo Twitter, pô, você vai ver que tem posts recentes dele detonando os pesos de 8 de janeiro, cara. E agora, né, ele fez um post recente aí, né, dizendo o contrário, que o que tá acontecendo com eles é ruim e tudo mais. Porra, você acha que a gente tem que ficar passando pano pra essa virada de casaca? Você acha que a gente tem que fazer esse tipo de coisa? Eu acho que a gente já teve exemplos demais, cara, de frouxidão, né, da parte do pessoal bolsonarista, certo? Em querer agregar esse tipo de gente aí, né? Por mais que falem que, mas o Lucas Pavanato, ele não está sendo mal para a direita bolsonarista, inclusive ele está auxiliando, né? Mas o Pavanato, ele não havia tido essa simpatia, né, por supremacistas, cara, que o Ben Pontes teve. Né? É uma questão bastante diferente aí, certo? Mas enfim, cara, eu vou soltar minha opinião logo antes de reagir ao vídeo, né? Eu não confio no Ben Pontes, né, por motivos óbvios como os quais eu havia acabado de citar aqui pra vocês, né? O cara, pouquíssimo tempo, né, virou essa chave aí, né? E, porra, cara, acho que a gente já tomou porrada na cara demais, a gente já foi enganado demais, cara, pra ter que ficar agregando mais uma pessoa que não presta. Certo? Aí tem algumas pessoas falando que, mas esse maluco aí, né, tirando
Isso tudo aí, o cara esquisito, eu acho um cara esquisito, sim. Eu acho esquisito, inclusive, porra, cara, eu não sei se o Tiff também soube, eu acho que sim. Eu acho que sim, né? Ele tem print pra cacete aí do pessoal do MBL, né? Porra, o Ben Pontes aí, ele tem umas visões bastante esquisitas aí, né? Em relação ao que a população de rua. Porra, pelo que eu estou lembrado, o cara, ele associa a população de rua a drogados. Você até pode falar, mas acontece que em relação a isso aí ele está correto. Bom, mas, ok, você até pode falar que álcool é droga, sim, álcool é droga, sim, né? Mas acontece que, ok, uma coisa é você, né, constatar isso, outra coisa é você afirmar que os caras devem ser tratados como bandidos, certo? E pelo que eu vi do post do Ben Pontes, pelo que eu me recordo desse post aí, é isso, é essa associação que ele faz, né? Então, tipo assim, cara, é aquele pensamento clássico elitista, né, que fez ele caber bem, né, no seio do pessoal do MBL. Porque ele não é o único que pensa assim, cara. Certo? Ele não é o único que pensa assim. Ó, você pega que o Renan Turdeblom de Santos é contra pequenos empreendedores, né? Porra, cara, é só você ver o que ele falou sobre uma vendedora de pudim, cara. De pudim. Ah, mas pudim é algo ridículo, cara. Ó, de qualquer forma, é alimento e a mulher acabou enriquecendo com isso aí, né? E mesmo se ela não enriquecesse, cara, qual o problema em ser uma vendedora de pudim? Qual o problema em ser uma empreendedora de pudim? Aí você já saca que o cara, né, mas acontece que você não pode falar que só por conta disso aí ele seria contra o empreendedorismo, né? Cara, mas do que ele havia sinalizado foi isso aí, cara. Certo? Bom, a partir disso aí, né, ele pode pensar diferente, né, ou então ele pode pensar diferente com o tempo, né? Mas, pô, do que ele demonstrou, né, isso aí ele havia soltado um tempo atrás, né? Do que ele havia demonstrado, cara, ele não gosta de empreendedores, né? E tem outra coisa, né, cara? Pô, a gente sabe muito bem, ó, eu acompanho o MBL há mais de 10 anos. Os caras trocam de convicção como quem troca de roupa, pô. Né? Só por esse fato aí, só por esse fato, você que é da direita não deveria votar nos caras, né? Mas enfim, cara, chega de papo aqui, ó. Ó, esse canal aqui é do Tiff mesmo, né? Ele havia voltado, mas eu acho que não vai demorar tanto tempo assim pros cupinchas do MBL, né? Pros gados do MBL ficarem fazendo denúncia em massa pra esse canal aqui cair, né? Como já aconteceu por numerosas vezes, né? É o que ele havia soltado aqui. Ignorante, acusa a plataforma. Ah, sim, o ignorante, cara. Porra, cara, eu tinha que ter feito um vídeo sobre isso aqui. O ignorante, o, o, o Guilherme Marques, né, havia acusado a plataforma Kik dela ter roubado ele, né? O que aconteceu exatamente? O cara havia enviado diversas doações para ele enquanto o ignorante estava em live, né? Chegou ao total de 1.500 e tal, certo? Aí depois o cara pediu o reembolso delas. Certo, só que acontece que aqui que já tinha liberado o dinheiro pro ignorante e como o cara lá havia pedido o reembolso, o ignorante ficou em saldo negativo. Entretanto, o ignorante estava em um esquema da Kik que consistia em o cara fazia lives, certo? E a Kik pagava para ele. Então, cara, o Guilherme tinha que fazer lives, certo, para ver se quitava, né, esse negativo aí, e ele não quis. Ele, digamos assim, meteu o louco, né? Fez vídeos aí acusando a Kik de ter roubado ele, certo? Sendo que isso aí não aconteceu. Ó, vou falar aqui de novo pela última vez. Quando, ó, o cara havia ganhado as doações lá de 1.000 e tal, né? A Kik havia embolsado, não, havia embolsado ele não, havia dado o dinheiro para ele, havia soltado a grana para ele, né? E, certo, aí, né, não que eu tenha ficado surpreso com isso, mas, pô, você fazer esse tipo de trapaça pra cima da Kik, cara, né, pra mim, né, pra mim o cara já, certo, pra mim o cara vale pouca coisa,
Ele vale pouca coisa. Aí o Tiff, obviamente, foi contra essa atitude do cara. O Coca também havia sido contra, certo? Aí no Instagram, o Guilherme havia soltado, né, uma indireta pro Tiff falando que o tempo exibiu que os canceladores, né, eles estavam com a razão. Porra, bicho. Aí você nota que infelizmente, cara, infelizmente o sujeito é um desequilibrado, mano. Ele é um desequilibrado, o cara tava tudo errado na situação, né? E ele ainda acha ruim, né? Ok, você até pode falar, mas claro que o Guilherme acharia ruim quem acharia que ele estivesse errado. É claro, mas mandar essa aí pra cima do Tiff, bicho. Os canceladores estavam com a razão, né? Aí é complicado, bicho. Aí é complicado. Mas enfim, chega de papo, vamos fazer o react logo do Tiff, né, defendendo, né, entre aspas, o Ben Ponte. Vamos lá. Então agora na live sobre Benjamin Pontes, ou o Ben Pontes, o amigão do Vic Vanilla. Vamos lá. Hora de influenciar você. Cadê o Asp que pediu, né? O Asp falou assim, ó, me influencie. É pra gostar dele agora? Ele encontrou com o Lucas Pavanato, né? Ele falou assim, obrigado Lucas Pavanato por me receber e aceitar conversar comigo. Uma hora todo mundo precisa amadurecer e mudar de rumo. Minha responsabilidade é com o futuro do Brasil. Aí você nota como o Pavanato é uma prostituta mesmo, hein, cara? É uma prostituta, cara. Rapaz, impressionante, mano. Impressionante. Aí, pô... Aí o Tiff vem reclamar, ele vem falar que, olha só, mas acontece que a gente está em uma situação aí onde a gente não pode ficar brigando com a direita, né? Porque, porra, infelizmente, né, a gente sabe que a direita, né, ela tem um bando de pessoas aí que são completamente inconfiáveis, né? Porra, não quer que a gente pegue no pé, que a gente reclame dos caras? Não tem como, né? E eu não acho que isso aí vá necessariamente fazer com que o Flávio Bolsonaro perca votos para presidente, certo? Em relação a isso aí não, mas em relação ao Flávio ter voltado em favor da pele da misoginia, né? Isso aí é que vai fazer ele perder votos, né? Isso aí é que vai fazer o cara perder votos, né? Mas enfim, cara, vamos continuar. No Instagram dele, ele colocou essa nota aqui, ó. Venho por meio desta anunciar que não integro mais o quadro de membros do Movimento Brasil Livre. Acredito que o atual cenário político brasileiro requer firmeza e posicionamento pelo bem do país e de nossa liberdade. Não posso me omitir num momento tão delicado para a história do Brasil, em que centenas de presos políticos estão morrendo abandonados, perseguidos pelo... Vou falar aqui de novo. Tem post recente dele aí, maldizendo os presos de 8 de janeiro, cara. Né? E outra coisa, as pessoas comentaram, vou falar aqui de novo também, de que ele queria, né, sair para candidato a deputado para esse ano e o MBL não deixou. O Renan Turdelblom de Santos não havia deixado. Pelo Alexandre de Moraes e cujo atual presidente todos os dias atenta contra a liberdade, democracia e os valores do povo. Contudo, me comprometo a não ser candidato a cargo algum esse ano, pois não são cargos que me movem. Claro que não, pô, porque você acabou de sair do MBL, pô. Certo? E sei que posso colaborar muito mais nesse momento de outras formas. Colaborarei com figuras que disputarão as eleições, no debate público e na luta para tirarmos o... Ou seja, você entendeu que esse maluco aí, né, ele não vai se candidatar esse ano, né, como eu já havia comentado, ele havia saído do MBL. Então ele vai ficar pegando no pau, né, de diversos parlamentares aí bolsonaristas para ver se consegue um capital político, né, até, né, os anos vindouros aí, né, que ele vai poder concorrer ou a vereador, né, então ou a deputado,
Certo? Esse maluco aqui, ele é esperto, né? Ele vai fazer o básico do que se espera de uma pessoa oportunista, né? O PT do poder. Peço perdão pelos erros passados e prometo lutar para me redimir. Pelo Brasil, façam-se grandes coisas. Respeitosamente, Bem Pontes. Vamos lá. Vamos lá. E aí solta. Que situação, né? Primeiro, vamos analisar o MBL perdendo o Bem Pontes, né? O Bem Pontes é porque na minha bolha que eu acompanho, eu vi poucas coisas dele, assim. Porém, o cara, ele tem um alcance e um engajamento no Instagram que eu tava vendo brutal. Ele é um dos maiores lá dentro. Mas acontece que a diferença é ele bombar lá, outra diferença é bombar aqui fora. Aqui fora ninguém conhece o cara, certo? E tem outra, cara, eu nem preciso comentar que não é todo mundo que dá tanta importância ao Instagram assim, né? Dá tanta importância assim. Então foi uma grande perca para o MBL. Ele é muito maior que Renato Batista, que um monte de cara lá dentro. Se você for ver aqui, olha, ele tem quase 1 milhão de seguidores. Ele tem muito mais engajamento que o próprio Renan Santos, que é o candidato a presidente. Então, eu já vi alguns dos vídeos já. Ele é outro que mostra a hipocrisia da esquerda, blá blá blá. Que é o candidato a presidente. Você vê aqui, ó, postagem do cara pegando 1 milhão de likes. É muito brutal pra você ver como que às vezes a gente fica... É porque eu fico mais fechado em bolha de Twitter. Quando você vai pra outras redes sociais, você vê o quanto que tem cara estourado, né? Quanto que tem uns caras aí que a gente nem sabe. De vez em quando, volta e meia, velho. O influenciador que com 6 milhões de seguidores e não sei o que, quantas views. Eu falei, caralho, nunca ouvi falar. Puta que pariu. Enfim, vamos tentar fazer uma análise aqui. Pelo que eu tava lendo, a treta não é de hoje, né? Óbvio, normalmente são vários... Muito tempo, né, de treta. Muito tempo de treta. A treta é o seguinte... Parece que a última treta agora é que ele estava para ser candidato a deputado federal. E com grandes possibilidades de ganhar, viu? Com grandes possibilidades de ganhar. Cara, mas você tira isso baseado em quê? Porque, pô, eu havia acabado de comentar. Não é porque ele tá bombando lá no Instagram, né, que ele bombaria aqui fora, certo? O cara não é conhecido aqui fora, né? Então, bicho, né, eu não sei de onde você tirou que ele teria grandes possibilidades de ganhar. E, pô, cara, eu tenho que comentar que o cara tem um carisma de um sabonete, né? Eu tenho que comentar isso aí. Então como é que você fala que ele teria grande chance de ganhar, cara? Você tirou essa ideia de onde, essa definição aí de onde, cara? De ganhar. Isso eu conversei com algumas pessoas dentro da política. Não vou citar minhas fontes, me reservo o direito como jornalista de escondê-las. Mas conversando com algumas pessoas que eu conheço ali dentro, ele era um grande nome, viu, para ser deputado federal lá dentro. Inclusive ajudar no coeficiente do MBL, para sair puxando voto para outros candidatos. Só que o que acontece? O MBL meio que sabotou ele nessa candidatura que ele estava querendo, de deputado federal. Por quê? Porque quis colocar o Renato, parece que eles vão colocar o Renato Batista. Eu não sei se o Renato Batista vai para federal, estadual. Esse aí é outro que não tem carisma algum, cara. Que, inclusive, cara, pô, esse cara em 2024 tentou ser um vereador, não conseguiu, não foi eleito. Mamou fundão para um cacete, certo? Só que, porra, vou falar aqui de novo, o cara
não tem carisma. Ele não tem absolutamente nada ali que possa pegar seu eleitor. Agora a Amanda Vitorazzo, que também havia pegado fundão para um cacete, ela conseguiu ser eleita vereadora. E ela conseguiu, né, até por ser uma mulher atraente, né, e vou falar aqui, ela não acabou explicitando a sua filiação com o MBL em campanha, né, então obviamente pegou o voto de bolsonarista desavisado e foi eleita. Tanto ela quanto o Batista, né, eles já tentavam um carguinho há muitos anos também, né, certo? Mas agora parece que o Renato aparece. E eu creio que o Renato, cara, se ele postular um carguinho para esse ano aí, ele não vai conseguir de novo, cara. Ele vai ser suplente de novo. Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque é aquele negócio. Ó, ele não tem carisma, cara. Ele não tem. Mas é mais ou menos isso. Tipo, é porque o Renato Batista, ele mama mais o MBL. Tá ligado? Ele é mais... mama rola dos caras mais. É mais amigo próximo dos caras. Enquanto esse cara, ou esse Ben, tava lá dentro, mas ele era um pouco mais afastado, assim, tá ligado? Tô falando que é afastado, mas um pouco mais. O Renato Batista provavelmente estadual, né? Pois é. Então ele era estadual, talvez. Sei lá, tô confundindo, mas eu sei que o bagulho era mais ou menos esse. Inclusive teve um cara, eu li isso também, teve um cara que fez uma postagem sobre isso, eu esqueci o nome dele, senão eu ia abrir a postagem aqui. O cara comentou sobre isso. Pelo fato dele não se candidatar nessa eleição, mostra também que não foi só pela candidatura, entendeu? Foi também pela candidatura, eu acredito, mas acho que não foi só. Ou seja, teve mais brigas dentro do MBL com isso aí. Eu gostaria que ele delatasse muita coisa, né? Mas talvez ele tenha assinado a multa de 100 mil, né? Que não pode falar mal do MBL. Aí é foda. Então, Léo, é que eu tava conversando com uns contatos que eu tenho, e eles falaram que é o seguinte, a ideia do MBL era esse Ben Pontes, eu confundo os dois, colocar ele junto com o Guto e também o Kim Kataguiri, para eles tentarem arrastar mais caras do MBL pelo coeficiente, porque o cálculo do MBL que eles têm juntando Kim Kataguiri e Guto dariam mais ou menos 400 mil votos, tá ligado? Seria mais ou menos essa conta que eles têm. 400 mil votos, mais os votos que esse cara iria trazer, eles iriam conseguir colocar muito mais pessoas puxando voto, tá ligado? Aí deu essa treta, disse que ele não tava meio que gostando de como ele tava sendo tratado lá dentro, etc e tal, blá, 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 blá. Mas enfim, menos um no MBL, menos força lá dentro, né? E pelo que eu vi, né? Depois eu fui passar o pano nas redes sociais do cara, do engajamento que ele tem e tal. Menos uma força grande ali dentro, que eu mesmo nem sabia que o cara tava com influência tão grande assim. Provavelmente vai se candidatar nas próximas eleições. Talvez ele não vai se candidatar agora, até para não ficar muito na cara, tá ligado? Ele vai meio que tentar deixar os panos quentes ali e tal, e provavelmente em outras eleições ele deve se candidatar também. Ó, o Paulo, que vai se tornando um clima incrível. Bom, vamos lá. Outra coisa. Ó, o Pedro falou assim, ó, você não acha estranho esse 360 do Ben Pontes? Eu acho jogada do MBL para infiltrar no bolsonarismo. 360 é foda, né? 360 você não sai do lugar, mano. Que conta é essa aí? Mas beleza, eu entendi o que você tá falando. Cara, infiltrar no bolsonarismo, bicho, eu não sei. Porque é o seguinte, esse cara agora, esse Ben Pontes aí, ele tá apanhando tanto dos bolsonaristas que estão batendo nele pra caralho,
falando tipo isso, quanto da galera do MBL, que é traidor. Agora ele virou nazista, né? Tá cheio de perfil do MBL, mano, tá engraçado de ver. Vocês têm que ir no Twitter, cara. Tá muito engraçado nessa postagem. Nessa postagem dele tem mais de 1000 comentários. Por favor, vão lá. Passem lá. Cara, o que tem de bolsonarista, também xingando ele, mas o que tem o que tem do MBL xingando esse cara, puto com ele, falando, eu passei pano pra você, e agora você trai a gente, oh meu Deus, velho, tá bom demais. Os caras, eu passei pano. Então, peraí. A mesma galera do MBL que agora tá chamando o cara de nazista. Então, peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Até ontem ele não era nazista, hoje ele é. Ah, entendi. Sabe qual que é a ideia que a gente tem disso? É que os caras do MBL é assim, ó. Se for um nazista, eu não tô falando que ele é nazista não, gente, pelo amor de Deus. Se o cara for um nazista, mas estiver dentro do MBL, aí passa pano. Mas se for um nazista fora do MBL, aí a gente ataca de nazista. Porra, mas isso aí você tinha que ter sacado, esse tipo de comportamento aí que existe há muito tempo, cara. O pessoal do MBL é assim. Isso é o clássico comportamento de seita. É assim, cara. Inclusive, cara, o que mais o MBL tem é gente com defesas ali completamente duvidosas, cara. Você tem islâmico ali, que inclusive que é a Sharia aqui pro Brasil. Você tem feminista, certo? Satanista, certo? O próprio chefe do MBL não é cristão, né? Então, você que bate no MBL pra cacete, você já deveria ter sacado isso aí, esse comportamento dos gados do MBL, né? Pelo amor de Deus, velho. O MBL, os caras, vocês são lixo. Vocês do MBL, vocês conseguem entender como vocês são lixos, cara? Vocês têm noção disso? Que vocês são lixos pra caralho? Tá ligado? Vocês são puro suco do lixo, mano. Tá ligado? Sei lá, mano. Esse termo nazista aí é ridículo. Nazista no Brasil? Ai, nossa. Ai. Mas beleza. Peraí, mas é um fato de que o sujeito aí, o Ben Pontes, havia dado like em publicações supremacistas, cara, no Instagram. Isso é um fato, certo? Mas o povo gosta de ficar brincando com essa palavra, né? Então tá bom. Vocês são o chorume do lixo, como diria o The Free. O negócio é o seguinte. Eu acho que eu estou muito mais cristão do que vários cristãos na internet. Porque, cara, tem uma galera cristão conservadora ali que tá atacando o cara com tudo, né? Tipo, sai daqui, vaza e não sei o que. E eu não julgo, não tô julgando não, tá ligado? Eu tô falando um sentimento que eu tive, inclusive, provavelmente eu vou apanhar muito pelo que eu vou falar aqui agora. Mas eu acho que principalmente um cara novo igual ele é um cavalo de Troia. Então, eu acho que a galera deveria dar o benefício da dúvida. Não, eu não tô colocando, mano, aí já vem os idiotas. Eu não seja idiota, velho. Por favor, não seja idiota. Vou tentar explicar o que eu... Cara, você fala isso aí abertamente pra todo mundo e não quer que as pessoas acabem comentando, acabem reclamando, cara. As pessoas vão reclamar. Não quer dizer que ela tá sendo idiota ou não. Até porque, né, como o bolsonarismo, ele já é recheado de cavalo de Troia até hoje. A gente já teve que, inclusive, né, lidar com os cavalos de Troia aí, tipo, Frota, a Joyce, outras pessoas aí. Mas, felizmente, as pessoas estão acordando. Os caras estão entendendo que a Ana Carolina Campanholo também não é flor que se cheire. Felizmente, as pessoas de alguns anos pra cá, né, as pessoas bolsonaristas estão entendendo
né, que tem esse tipo de gente espúria, cara, dentro da direita e que está se aproveitando dela. Então, como o pessoal não vai reclamar, né, perante o que você tinha, a gente vai dar o benefício da dúvida aqui, né, ao Ben Ponte, cara, Ben Ponte que até pouco tempo aí tava detonando o bolsonarismo, cara, né, e que tava, porra, maldizendo o pessoal preso do 8 de janeiro, cara, certo? Não tem que, tá imbecil, porra, imbecil é o cacete, mano, imbecil é o cacete. Vou falar de uma forma que, puta, é difícil. Eu não vou botar a mão no fogo. Eu não votaria nele, tá ligado? Eu não vou botar a mão no fogo. Mas eu acho que as pessoas, a galera não pode simplesmente julgar porque quer, tá ligado? Eu não acho que, eu vou julgar ele o resto da vida assim e acabou. E acabou a vida dele. Entendeu? Eu acho que, assim como, por exemplo, o próprio Bolsonaro, vai dar choro, o próprio Bolsonaro já falou que votou no Lula no passado. Então, cara, a situação aqui é um pouquinho diferente. Né? Ok, o Jair votou no Lula e tudo, mas isso aí foi há muitos anos atrás. Né? Eu acho que só pelo fato de você comparar o Ben Ponte com o Jair, já é pra dar risada. E tem outra coisa, cara, você acha que o Jair, enquanto líder da direita, enquanto popular da direita pra cacete, o que de 2014 pra cá, você acha que ele sinalizou algum voto recente em Lula de lá pra cá? Não, pô, não. Então nem fez sentido esse tipo de comparação sua, cara. Vou continuar. Tá ligado? O próprio Bolsonaro falou que votou no Lula. E aí? O próprio Bolsonaro, em determinados momentos, já defendeu inclusive o aborto. Vou falar aqui de novo. Isso aí foi feito entre 2014 até aqui? Não. Certo? Entendeu? Então, assim, eu não gosto de taxar uma pessoa por uma merda que ele fez num determinado momento da vida dele pro resto da vida, assim. Não tô falando que é o caso, entendeu? Mas a diferença é que o Ben Pontes, ele fez essa merda aí em menos de um ano. Como é que você quer que os caras não reajam? Como é que você quer que os caras não reclamem? Como é que você quer que os caras não fiquem descendo o pau em cima dele, cara? E você tá lidando, tanto com... Não, ia falar com seres humanos. Não, cara. Você tá lidando com pessoas que são minimamente inteligentes, cara. E elas sabem muito bem que esse maluco aí vai ser o novo cavalo de Troia. É isso. Entendeu? Mas eu não gosto. Eu conversei isso com algumas pessoas também. E viraram pra mim e falaram assim: mas vai ser o nova Joyce, o novo Frota. Mas a gente não sabe. Pode não ser. Entendeu? Pode não ser. E eu nem tô falando desse cara, do Ben Pontes. Eu tô falando de geral, entendeu? Pode não ser. Tá ligado? Como pode ser também. Só que só o tempo vai dizer. Entendeu? Cara, só que... eu vou falar aqui de novo. Certo? Aí tá. Aí você quer que o cara seja eleito pelo bolsonarismo. Aí enquanto eleito ele vai fazer diversas cagadas. Pra depois ser expurgado. Né? Tipo o que aconteceu justamente com a Frota. Com o Frota e com a Joyce, cara. A gente já passou demais por esse tipo de situação. Né? E, bom, você havia dito, né, que eu não voto. Ok, mas você é um influencer e tem muita gente que confia no que você fala, tem muita gente que te segue e obviamente vai acreditar, vai acabar tomando pra si, né, o que você define, o que você decide, né? Então é difícil. Entendeu? Eu até conversei, eu tava falando com o cara, né, que eu tava conversando. Eu falei assim, cara, tem tanta gente que também era contra o Bolsonaro e hoje milita. Só pelo fato do Ben Pontes ter trocado essa casaca dele em pouquíssimo tempo, cara, já mostra que ninguém deveria confiar nele. Né? Milita fortemente pro cara e pessoas, muitas delas que
foram censuradas depois, foram presas, tá ligado? Pessoas que estão dando a vida por acreditar no Bolsonaro, tá ligado? No passado, muitas delas não acreditavam. Certo. Entendeu? É óbvio que quando a gente fala de político e política é foda, né? Porque aí as antenas de vinil tem que ficar sempre atentas. Só que o negócio é o seguinte: a gente tá numa guerra, né? A gente tá numa guerra. Eu acho que a galera tem que saber melhor usar personagens como um cara desse. Tá ligado? Certo, aí você quer que utilizem um bem ponte, mas pode acontecer aquilo ali, né, que eu acabei de comentar, né? Ele pode se tornar um novo Frota, uma outra Joyce, né? E, pô, a gente tem que ficar perdendo tempo pra deixar isso aí acontecer, cara? Não, cara. Hã? Não, mas, Hulk, quando eu tô falando que as pessoas dão a vida pelo Bolsonaro, eu não falo a pessoa Bolsonaro, tá ligado? Essa ideia de mudar o Brasil e blá, 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 blá. Essa é a minha análise, tá, galera? Inclusive, eu não tenho nada... Não é que eu tô defendendo... É que é difícil, porque eu sei que eu estou falando com QIs negativos. Então, cara, eu sei que você não tá defendendo o bem ponte, cara. Só que acontece que você tá propondo o benefício da dúvida em relação a ele. E eu penso completamente contrário. Tá ligado? O Brasil é composto de majoritariamente pessoas burras que não têm interpretação de texto, enfim. Então tô tendo que falar com muita calma aqui. Eu não estou defendendo ele. Eu estou falando que eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, de um cara mudar de lado, eu acho que vale o benefício da dúvida, entendeu? Ah, mas ele vai trair, vai ser um Frota. Pode ser, como pode não ser. Eu acho que vale a pena deixar, tá ligado? Eu acho que se fosse eu... É que, mano, quem sou eu? Sou só o gordão Xbox dando opinião, tá bom? Eu não mando em nada na política. É o que eu faria, tá? Eu faria o seguinte, tanto é que o próprio Bolsonaro... Ou o Pavanato, ele era do MBL. O próprio Bolsonaro acolheu o Pavanato. O próprio Bolsonaro, o Pavanato foi conversar com o Bolsonaro e o Bolsonaro falou, não, vem pra cá, deixa esse trem pro passado, vem pro nosso lado agora, não sei o que, tá ligado? Gostem ou não do Pavanato, e muitas coisas que ele faz eu também não gosto, vocês sabem disso, que esse corte rápido, nossa, eu não aguento mais aquilo ali. Mas muitas coisas que ele faz, ele é um cara que tá militando contra a esquerda, contra o MBL, tá ligado? E é um cara que tá influenciando pessoas a votarem nas pessoas de direita, etc e tal, entendeu? Então, assim, é um cara que tá ali fazendo a diferença. Se ele der uma de Frota, daqui a 1 ano, 10 anos, 5 anos, seja quanto for, vai acontecer igual o Frota. O que aconteceu com o Frota? O que aconteceu com a Joyce? Eles se mataram politicamente. O Frota foi caçado como vereador de Cotia. Tá ligado? Eu também não gosto desses Tramontina, corte rápido, mas sabe o que é o foda? Tem um povo que gosta, entendeu? A gente já não aguenta mais isso, mas tem uma massa que adora aquilo ali. E a gente tem que entender que a gente precisa dessa massa do nosso lado. Você entendeu o que eu tô falando? Então, assim, o que eu faria se eu fosse bolsonarista e se esse cara que quisesse chegar do lado do Bolsonaro agora, depois de tudo que ele já falou, eu vi já as postagens dele, as merdas que ele já falou e não sei o que, e concordando com as prisões, as porra toda. Bom, por isso que eu falei no começo que eu acho que eu tô mais cristão do que vários que se dizem cristãos. Porque o cara pediu perdão, mano. Cabe a ele provar que esse perdão é verdadeiro, tá ligado? Porque eu acho foda também, às vezes, o cara, principalmente jovem, né? Porque o jovem, ele é levado pela massa, muitas vezes. Então, às vezes, o cara vai sendo levado e fala muita merda, e repete tem pensamento merda, e depois o cara muda, mano. Realmente, o cara, tipo, mano, tá ligado? Óbvio que eu não acredito quando muda pro lado do sistema, né? Aí é complicado.
Mas eu acho que a galera deveria, se eu fosse da cúpula bolsonarista, eu acho que a galera deveria ser mais inteligente e saber aproveitar uma oportunidade dessa, que é um cara que tem muita influência, um cara que pega mais de 1 milhão de likes, 1 milhão de likes, tá? No Instagram, não é pouca bosta. E o Bunny que tá trabalhando comigo lá no Instagram, ele sabe disso. Não é pouca bosta. Não é pouca bosta. E a gente vê, por exemplo, eu vejo muitos bolsonaristas que sempre chamaram, vou dar um exemplo aqui para pegar uns bolsonaristas aí. Eu vejo muitos bolsonaristas que chamavam o Pablo Marçal de farsante, de golpista, de tudo quanto é nome. Na hora que o Flávio Bolsonaro foi lá e deu um abraço no Pablo Marçal e falou, tamo junto, veja bem, vamos ser estratégicos, é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu tô falando, tá ligado? É a mesma coisa. Então, cara, só acontece que o Marçal não havia sido do MBL e tem outra coisa, ele não havia tido os pensamentos que o Ben Pontes tem. Né? São situações diferentes, cara. Particularmente, analisando uma estratégia, eu não acho inteligente atacar os bolsonaristas. Eu entendo, tá ligado? Porque ele já falou muita bosta. Eu entendo, tá ligado? Atacar ele pelo que ele já falou e tal. Só que o cara vinha a público, pedir perdão, saiu do MBL, falou que não vai se candidatar. Cara, eu acho que o mínimo... Então, o cara não se candidatar esse ano não quer dizer que ele vai ficar parado, certo? Ele vai fazer tipo o Arthur Mamãe Caguei, né? O cara vai ficar empreendendo debates, o cara vai em eventos e tudo mais, o cara não vai ficar parado. Você acha que o Arthur fica parado enquanto o deputado caçado? Não. E eu acredito que o Ben Pontes vai fazer a mesmíssima coisa, cara. Ele vai, obviamente, angariar capital político aí, né, para se lançar como bolsonarista futuramente. É óbvio que ele vai fazer isso. Né? Tanto é que ele já começou aí, né, tendo uma conversa com o Pavanato. Certo? Até é tipo assim, pô, você vê isso aí e pensa como se fosse uma espécie de bênção, né? Pra ele entrar pro bolsonarismo. Certo? Tá óbvio, cara. O mínimo que eu faria, se eu fosse um líder de militante bolsonarista, eu falaria assim, galera, não vamos confiar, mas vamos deixar o garoto ali. Não vamos ficar atacando ele também. Tá ligado? Vamos ver o que esse moleque vai arrumar. Tá ligado? Vamos ficar de olho aqui, vamos monitorar, tá ligado? Não tô falando pra ir lá, votar, confiar, é bem, vamos defender ele. Não. Vamos deixar. Vamos ver o que esse cara vai fazer, tá ligado? Vamos ficar de olho aqui. Vamos ver o que vai arrumar aqui, daqui pra frente. Tá ligado? Tem que aproveitar. É um moleque novo, é um moleque que pode ser, não sei, cara, eu nunca troquei um ar com esse cara. Eu não sei nada. É que eu não tô falando só dele, tá ligado? Eu tô falando de um modo geral. Porque qual que é... Sabe qual que é a minha preocupação? Entre aspas. É o quê? Uma das minhas preocupações é... vamos supor, ele vai lá e saiu do MBL. Aí, esse cara, ele tá sendo escrachado por todos os lados. Tanto da galera do MBL, que tá puta se sentindo traída, quanto dos bolsonaristas, por ele ser, né, por ele ser formado ali dentro do MBL. Só que o que isso pode acarretar, e é a minha maior preocupação, mais pessoas que queiram sair do MBL vão se sentir acuadas, vão se sentir desconfortáveis de sair do movimento, entendeu? Pensa, um outro cara, vamos supor que a galera vai lá e fala assim, beleza, Ben Mendes, Ben Mendes, eu sempre falo Ben Mendes, beleza, Ben Pontes, você saiu do MBL, você pediu perdão, nós como cristãos vamos te perdoar por tudo que você fez, falou, as merdas que você apoiou e tudo mais e tal, você tá perdoado, mas segue o seu caminho aí. Ninguém vai colocar você dentro do PL, vamos colocar dentro do partido, vamos te eleger, vamos votar, não.
segue o seu caminho, tranquilo, faça sua militância lá contra a esquerda, porque ele diz que ele quer bater na esquerda. O MBL não bate mais na esquerda. O MBL só bate no Flávio. Tá ridículo o bagulho, tá muito na cara, inclusive. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu consegui passar a minha ideia sem eu ter que ler alguém falar assim, não confia nele não. Então, cara, só que uma coisa é isso aí que você acabou de comentar, outra coisa é você dar o benefício da dúvida, cara. Porque, tipo, parece que eu tenho que desenhar, tá ligado? Parece que eu tenho que, tipo assim... Então, cara, se é tão difícil pra você, né, falar sobre isso aí, então não fale. Simples assim, né? Simples assim. Eu consegui passar o que eu pensei ou não? E o Vic Vanilla? E o Curtis Yarvin? É Nando Moura agora? Você me ensina a desenhar, Junko? Eu vou querer. Eu consegui explicar o que eu tô falando? Ó, o Bunny conseguiu, não sei pros burros. Ah, Léo, falou então. Não entendeu, Anão de Batalha? Ah, mas é pelo seu nome aí você não vai entender mesmo, não. O Gwyn falou assim, ó, é simples o que o Tiff disse, vamos observar. Cara, basicamente é isso, tá ligado? Basicamente isso. Basicamente é isso. É tipo isso, não é tipo, vamos defendê-lo, vamos engajá-lo, vamos... Mano, o cara já tem um público dele. O cara tem um alcance dele. O cara quis sair do MBL. Se ele sai do MBL e o cara, tipo assim, quer defender o que é certo agora, vamos ver. Tá ligado? Eu não acho legal esse negócio de ir lá e metralhar o cara. De cara. Tá ligado? Vamos ver, a gente não sabe. Pode ser picaretagem? Pode. Mas pode não ser também. Pode ser que... Então é isso aí, cara. Eu não vou ver esse vídeo todo não, né? Eu vou aqui no X. Ó, eu tô aqui no perfil do Bem Ponte. Olha só. Direito, católico, na dúvida vire à direita. São Paulo, né? Tinha que ser São Paulo, cara. Instagram dele, vamos ver, peraí. Isso aqui tá fixado, né? Posição do Brasil no ranking da imparcialidade da justiça. Segundo pior do mundo, Venezuela, pior do mundo. Uruguai, 25º. Vamos continuar aqui. A petista, essa aqui é o mais recente post, né, dele. A petista que fez campanha para o Lula jurando que os mais pobres comeriam picanha no final do governo está ensinando o povo a almoçar com apenas R$10. Eis o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. Cara, mas àquela altura do campeonato, né, em 2022, a gente já sabia muito bem que o Lula ele não cumpriria, obviamente, praticamente nada do que ele havia dito, né? Certo? Almoço por R$10, quem topa. Tá, a gente vai continuar daqui, ó. Aqui. Obrigado, Pavanato, por me receber e aceitar conversar comigo. Uma hora todo mundo precisa amadurecer e mudar de rumo, né? Minha responsabilidade é com o futuro do Brasil. E o pior é que o B, ele tem aquele perfil de incel, né, cara? Tem um perfil de incel, tanto ele quanto o próprio Pavanato, né? Isso aí é o perfil do pessoal do MBL, cara. Você pega que tem um certo padrão, né? Época que acreditava no Lucas Pavanato. Tá aí. É por isso que, por essas coisas aí, as quais não me fazem eu confiar no palhaço do próprio Lucas Pavanato, né? Aqui, ó. Tutorial para enganar os brasileiros segundo Bolsonaro. Vendia a imagem de um homem honesto, comprometido com o desenvolvimento do Brasil. Coloque-se contra qualquer forma de imoralidade e injustiça. Seja eleito presidente e faça totalmente o oposto do que prometeu. Aqui, isso aqui é de 1º de setembro, 1º de julho de 21, né? E infelizmente, cara, quando o Lucas ele trocou a sua casaca, né? Ele virou a casaca,
do MB Lloyd pra bolsonarista, né, não teve gente que havia descido o malho nele, cara. Como tá descendo o malho em cima do Bem Ponte, certo? Porque se tivesse gente a fazer esse tipo de coisa aí, talvez o quê? Você até pode falar, mas mesmo assim o Pavanato seria eleito. O quê? Mas eu acho que teria menos votos, cara. Porque ele foi eleito em 22 sendo o vereador, né, mais votado por São Paulo. E eu acho que, né, teve muita desinformação, né, em relação a isso aí que havia acontecido. Porque se o pessoal tivesse minimamente informado sobre o passado do Pavanato, você acha que ele teria justamente esses votos todos? Não, cara. Não, eu aposto que não. Então é por essas e outras aí que não dá pra você confiar no Bem Ponte, cara. Não dá não. Abandonou os próprios princípios em troca de busca pelo poder, fraco. Por isso, esse é meu discurso favorito. Vamos escutar. Não acontecendo. O MBL nasceu de verdade em 2019 no Derrete MBL, no cancelamento. Mas o grande marco foi aquela operação que os bolsonaristas fizeram, que tentou prender a gente e acabar com a gente. Ali na... Então isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Os caras foram investigados, certo? Nasce o MBL de verdade. Quando a gente nega aceitar a liderança falsa do homem fraco, nós criamos a liderança verdadeira de homens fortes. Porque a força está no rejeitar o fraco. O espírito do Partido Missão é o espírito dos 9 de Curitiba. E eu recomendo que vocês façam isso, sejam firmes. E vocês que são militantes, cobrem dos nossos candidatos que eles se mantenham fiéis ao discurso. Porque nós falhamos quando não cobramos um bosta como o João Bétega, até porque o bolso... Então, cara, do que eu tinha escutado, quando um candidato do MBL é eleito, né, o MBL em si acaba tomando o carro do cara para si, certo? Isso aí acaba acontecendo e aparentemente foi isso aí que fez o Bétega se revoltar, né? Vamos continuar. Bolsonaro, através dos seus cupinchas, propôs isso pra gente ainda em 2015. Se juntem a nós, venham apoiar o mito. É uma grande parceria. Nunca quisemos. Nunca. Do que eu havia escutado aí, vocês queriam um carguinho, o Jair não havia aceitado, não havia dado nenhum carguinho, e vocês se voltaram contra o cara. Nunca seremos. Nunca fomos. Enguica. Que isso, do nada. Infelizmente a maioria das pessoas se corrompe por poder, cara, mas o MBL quer poder, cara. Como é que você vem falar isso aí sendo um MBLoide, porra? Quem não está disposto a perder pelo que acredita e postergar as recompensas nunca terá seu nome na história, trair a própria consciência. Aqui, espero que honre com a sua própria palavra aqui, ó. Pegou o cara no pulo aqui, ó. Nenhum MBL presta, nunca falha. Nenhum ex-MBL, porra. Aqui, ó. Nenhum ex-MBL presta, nunca falha. Aqui, Kim Paim, mais um aí. É capaz de trair as pessoas que estiveram com ele em todos os momentos, em algum momento que ele precisasse. E agora eu quero falar com você, bolsonarista, com você que não gosta do MBL, que não gosta de mim, ou gosta de alguém do MBL, mas não vota na gente. Eu quero te fazer um pedido. Não caia na ladainha de João Bétega. Porque esse sujeito é capaz de trair as pessoas que estiveram com ele em todos os momentos, com as pessoas que elegeram ele, com as pessoas que trabalharam por ele, que investiram nele. O que ele acha que ele vai fazer com você, ou com o Bolsonaro, quando você e o Bolsonaro deixarem de ser interessantes para ele, eventualmente. E aqui eu não tô nem pedindo que você vote no MBL, que você goste do MBL. Mas não seja otário. O que você acha que ele vai fazer com você? É questão de tempo para ele pegar essa foto com o Bolsonaro, postar e tentar enganar você, fazendo com que você acredite que ele sempre foi bolsonarista, que ele nunca foi do MBL. Isso não vai acontecer. Você casaria com uma mulher que traiu o seu ex-marido, que maltratou a família do seu ex-marido, que usou o seu ex-marido? Não, eu também não faço isso com político. Tigrão com morador de rua, tigrão com idoso, tigrão com menino em algum momento que me precisasse. E agora eu quero falar com você, bolsonarista, com você. É isso. Eu poderia passar hoje... Tem mais coisa aqui que a gente... Para deixar claro, não serei candidato nessa eleição. Bom, já havia comentado o porquê, né? Isso aqui é a nota oficial. Tá, isso aqui... Aqui, ó. Depois de deixar o hospital? Aqui, ó, gente. Eu apenas saí do MBL e do Partido Missão. Apenas? Seria uma divergência política, moral e ideológica um terrível crime ao ponto de ser ameaçado de morte e agressão? Qual a diferença entre isso e a militância de extrema esquerda que comemorou quando Charlie Kirk foi assassinado? Bizarro.
Vamos ver aqui. Você sabia que estava muito bem em uma espécie de seita, cara. Obviamente, quando você saiu, você também sabia que iria passar por isso. Aqui, ó. Alguém tinha que pegar esse Ben Pontes e encher ele de cascudo. Eu escolhendo a arma que vou usar para partir o crânio do Ben Pontes no meio. O BO já foi feito. Aqui. Jair Bolsonaro deveria estar livre e sequer deveria ter sido preso. Eu concordo contigo. Mas pelo menos agora está em casa recebendo os cuidados médicos e pessoais que ele precisa e merece. Aliás, que coisa abjeta sobrevoar a casa de alguém com drones para expor sua intimidade em rede social. Porra, mas isso aqui... Isso não é velho? Enfim. Bisbilhotaram a casa do Jair Bolsonaro com drones e flagraram ele brincando com seus animais de estimação. Se tivesse feito isso com Lula, teriam flagrado ele se encontrando fora da agenda oficial com Daniel Vorcaro. Tem mais coisa aqui, né? Todo mundo sabe o porquê de odiar o Lula. Vamos ver isso aqui. Socialistas, defesa do Hamas, falência da Petrobras. O cara que odeia o Lula, ele não sabe por que odeia o Lula. Eu sei, mensalão, petrolão, financiamento de ditaduras socialistas, defesa do Hamas, falência da Petrobras, falência do Brasil junto com a Dilma, taxação de compras internacionais, sítio de Atibaia, triplex no Guarujá, corte de 700 milhões da segurança, defesa da Venezuela, amizade com Fidel Castro, corte de 4 bilhões à saúde e 4 entre 5... E mesmo assim vocês do MBL viviam, né, e vivem, né, agora, né, mais descendo o malho no bolsonarismo do que no Lula, né, cara? Que você saiu do MBL para ter um cargo. Larguei mão de um salário de 10 mil no MBL. Assim, porque ele era assessor, um dos assessores do Guto Gastarias, né? Você saiu do MBL para ter seguidores. Já tinha 80 mil seguidores no Instagram e 200 mil no TikTok. Você saiu do MBL porque barraram sua candidatura. Nem você candidato esse ano. Consciência limpa. Ah, ok. Mas você saiu por conta de quê, então? Ah, porque eu não concordei com o que eles falavam, com o que eles defendiam. Pra mim isso aí não cola. Saiba de uma coisa, bem. A melhor coisa foi você ter saído desse movimento de bosta que é o MBL. Ali não tem ninguém confiável. Começa pelo topo deles. O Renan, um bosta na política, vive se engajando no Bolsonaro para poder ter visibilidade e é um adolescente velho de merda, cara. Mas a maior parte do pessoal do MBL, ele quer engajar falando do bolsonarismo. Inclusive, né, cara, porra, tem alguns ali, os quais você vê e chega à conclusão de que, olha só, esses aqui são os únicos independentes. Né? Tipo quem? A Espectro Cinza e o Ben Mendes. Só. A Espectro e o Ben Mendes são os únicos ali que, se saírem do MBL, eles já vão ter, né, o seu público, certo? Se bem que eles já tinham antes de entrarem no MBL, né? Agora o resto, bicho, cara. Por isso que quando o pessoal sai, né, boa parte ali, não, a maioria, né, bandeia pro bolsonarismo, cara. Certo? Vamos continuar aqui. Consciência limpa, que ano que vem você vai ter dobrado seu salário e seguidores. E aí você se candidata a algo nas próximas eleições. Aqui, ó agora já tá esfregando o cu pro mito. Moleque sem honra, sem bolas. Chamou ele de sangue maldito e agora vai chupar esse mesmo sangue. Você é repulsivo. Olha só. Vou dar um like aqui, né? Porque eu sou obrigado. Não teria a pena da família Bolsonaro. Tampouco espere que qualquer solução para os superpoderes do STF venha deles. Essa família do sangue maldito apostou o Brasil incontáveis vezes nos últimos anos. Que sejam todos presos, exilados, calados e esquecidos. O futuro é nosso aí. Então é por isso que é necessário você expor as hipocrisias dele, é necessário você bater no cara. É simples assim, ô Tiff. Simples assim. Benefício da dúvida, bicho. Vamos ver se tem mais coisas aqui. Aqui, ó. Não há nenhuma direita a ser unida. Não quero me unir com o estelionatário da fé alheia, tampouco passapanista de rachador. Ele tá falando, obviamente, do Flávio, né? Aquela direita precisa ser superada para que surja algo concreto e, sobretudo, diferente. Eles lá e nós cá. Conforme o tempo, ao perceber que nós somos melhores,
quem presta entra no barco. Aí. Né? Vamos ver, aqui ó. Eu não sou fã do MBL, mas você concorda com esse rapaz aqui? Ó. Para de ser inocente, moleque. Acho que eu estou falando isso com base em opiniões tiradas do cu? Posso te afirmar que ninguém sai do MBL por discordar de certas posições? É claro que não, cara. Especialmente se você pegar o caso do próprio Ben Ponte, cara. O cara tava afinadíssimo com as ideias do grupo. Tava afinadíssimo, cara. Isso é o que nego usa pra justificar na internet. Na realidade é por ego, por malandragem, por querer blá blá blá. Saiu pra virar bolsonarista então? Aqui ó. Espero que os bolsonaristas te apoiem da mesma forma que você apoiou eles. Ah, esse maluco aqui ó. Esse Silver aqui é um embeloide. Vamos ver. Bons tempos, quando ser de direita era simplesmente querer privatizar, cortar privilégios, passar reforma, desenvolver o país, emancipar as pessoas, abrir a economia e combater a corrupção. E não, Bolsonaro. Ah tá, isso aqui eu acabei de ler. Ó, fico muito feliz que o quengarau bolsonarista esteja queimando ainda mais. Que sejam todos eles semi-analfabetos. Que sejam todos eles presos, exilados no Cuziquistão ou abandonados pelos seus apoiadores. Enquanto isso, seguimos crescendo em todos os âmbitos. O futuro é promissor e ele é nosso. Rapaz. Bem assertivo nas suas opiniões. Ok. Agora tem algumas coisas aqui que eu preciso postar em relação ao nosso... Ah, sim, inclusive, né? O nome Benjamin não é o dele. O nome do cara é Marcelo. Certo? É Marcelo. Peraí, vamos... Peraí... Tem algo aqui que eu preciso ver. Não é Tiff não, cara. Vamos ver aqui. Aqui. Urgente. Não me preocupo com a multa de 100 mil que vou pagar ao MBL. O importante é que o brasileiro agora vai saber a verdade. Ben Ponte rompe com o MBL, oficializa a filiação ao bolsonarismo. Bom, isso eu não sei não. E promete uma delação premiada bombástica em podcast. Essa manhã de terça-feira, Ben Ponte confessou ao padre Kelman: não o julgo, você está perdoado, Ben. Agora e não peques mais. Agora sua nova missão é delatar tudo que sabe sobre... deixa eu ver aqui. Preciso falar que isso aqui é inteligência artificial, né? Vamos ver. Quem diria que o MBL iria chutar o rabo do Ben Pontes, hein? Sobre Ben Pontes, o MBL, a lógica interna da política. Antes de tudo, cabe um esclarecimento metodológico. Eu procurarei tratar esse tema com a maior imparcialidade possível. Meu único compromisso é com a análise. Tento observar o cenário político na maneira do Ortega em terceira pessoa, sem me deixar capturar por
afetos imediatos ou pela bilis. Cara, eu não vou ler isso aqui tudo não, bicho. Eu sempre falei publicamente que não gostava do Ben Pontes, mas não pelas razões que você repete isso aqui. Ele tá falando pro cheirando rola, né? Igual um extremista doente no seu canal. O Nando Moura dizer que o Ben Pontes sabe de muita coisa sobre o MBL. Vai lá, pergunta pra ele, eu não sei de porcaria nenhuma. O patriota, cristão, conservador e bolsonarista Ben Pontes disse que não vai pedir vaquinha pra pagar a multa de 100 mil ao MBL. Não será necessário. O importante é que o Brasil agora saberá da verdade sobre quem é o MBL. Pera aí, Ben Pontes saiu. Delata Ben Pontes. iPod nazista no MBL. Ben Pontes saiu pro Chimaludo entrar. Ah, tá, esse tem cota pra nazi no Missão, Sabiam que o Lucas Pavanato era um ex-esquerdista do MBLixo, agora o Ben Pontes também saiu do MBLixo. Só falta a Amanda Vetorazzo e o Guto Gastarias abandonar esse partido lixo. Ah, aí você quer eles indo pro bolsonarismo também, bicho. Isso aqui é do MBL. Eu não sabia que o Ben Pontes deu like em post nazi e mentiu que foi um bot. Isso aqui. Teve isso aqui também, né? Após a saída do MBL, Ben Pontes é exonerado de seu cargo no gabinete do deputado estadual Guto Gastaria de São Paulo. Cara, eu tô falando que o MBL, ele toma a eleição do seu candidato pra si, cara. Quando o cara é eleito. A diferença do Nando e do Ben Pontes é o preço. O Nando só se revoltou depois que teve cargo negado pelo Gil Diniz. Isso. Ben Pontes se revoltou quando teve a candidatura negada. A única diferença entre eles é o preço. Eu acho a saída do Ben Pontes um erro. Uma virada de chave completamente rápida e sem sentido. Não concordo e jamais vou concordar com nenhuma situação semelhante. É literalmente semelhante ao caso do Gabriel Costenaro, que é do Rio de Janeiro, né? Que tentou ser um vereador em 2022, não conseguiu. Uma pessoa para quem, mesmo eu estando em outro estado, fiz campanha para ajudar. Abraçar like fácil e seguidores é muito fácil. Bolsonarismo e o Bolsonaro e Bolsonaro. Abraçar like fácil e seguidores é muito fácil. Bolsonaro e Bolsonaro. Porra, mas o Costenaro era basicamente isso aí também, cara. Ele agia igual o Pavanato. Certo? O cara sai às ruas para mostrar a hipocrisia da esquerda e fazer exatamente isso aí, cara. Abraçar like fácil e seguidores é muito fácil, porra. Bolsonaro e Bolsonaro. Só observar nessa disputa de curtidas e likes entre Nicolas Ferreira e companhia. Não vá para o like fácil, seja diferente. O Travequeiro vai ter que enrolar por 10 minutos os vídeos agora que não pode mais falar do Ben Pontes para monetizar. O Tiff só não tocou naquele tópico envolvendo Ben Pontes e Vicky Baunilha. De resto, devido ao teto de vidro dele quando o assunto é supremacia branca, racismo. Lembrei que ele fez um react, não provaram nada contra ele sobre esse assunto aí, né? Será que se ela fosse assim, os beta do MBL iriam gadar? Ben Pontes, eu sei que não. Saiu a treta completa do MBL, ex-MBL Renan Santos. Só que a gente vai ver daqui a pouco. Então é isso aí, galera, né? O Ben Pontes, enquanto MBLoide aí, havia soltado muita merda, cara. Muita merda mesmo. Inclusive, tô tendo dificuldade pra achar aqui. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Acho que deve ter, né? Cadê o que ele havia comentado sobre a população de rua, pô? Aqui, ó. Ben Pontes é foda aqui o que ele tá falando pro anão de Cotia. Quero pena de morte perpétua, quero fundir municípios deficitários, quero banir ONGs estrangeiras, quero prender esquerdistas,
Quero chacina de traficantes. Mostre esse tweet no seu próximo vídeo pra me desmascarar. Então aqui, ó. Vou dar uma olhada. Vicky Baunilha e Ben Pontes passando na sua timeline para te desejar um Feliz Natal. Ben Pontes acabou de sair. Print circulando por aí. Ben Pontes é uma pessoa multifacetada. Ele provoca a militância e deve ser levado com uma colher de chá. Vamos ver isso aqui? Ao invés de responder quem te apoiou, quem estava com você, você vira as costas pra mim, você só confirma o que eu disse, eu gostava de você. Você é um traidor, você me traiu. Pô, irmão, você realmente acha que tá me causando algum dano insignificante do caralho? Dano? Como se eu quiser... Aqui, ó, calem o Ben Pontes. Aí, Kim, o Curtis Yarvin, né, que é outro racista, e a Amanda Vettorazzo. Ben Pontes está sofrendo a maior injustiça da internet pelo cheirando rolo de gado de batalha. Alisson Rodrigo. Alguém reparou que o Nano só usa 3 pins quando tenta... Aí tem isso aqui, né? O Renato Batista respondeu tudo sobre o Ben Pontes. Se não entendeu a explicação desse vídeo, tenho certeza que é um analfabeto. Vamos ver. Que Vanilla. Que software é esse? Vamos lá. Primeiro, essa... Qual polêmica que ele envolveu, que ele fala, né, sobre vocês, é a questão do Ben Pontes, né? Acho que é aquele mais martela que tem a ver com o nazismo. Queria te perguntar sobre esse caso. Sim. Principalmente sobre o tal do software que ele usou para dar like nos posts do Vicky Vanilla. Que software é esse? Vamos lá. Primeiro, acho que você até abordou esse assunto com o Renan aqui. Eu gostaria de ter respondido, porque eu acho que eu sei mais desse caso até do que ele pra responder. Então vamos lá desde o início. Esse sujeito, Vicky... O que aconteceu que tu tá gaguejando pra cacete aí pra explicar essa situação, cara? Vanilla. Ele já foi drag queen, ele já foi petista, aí depois ele virou ex-petista, aí ele virou cristão, aí ele virou, sei lá, enfim, ele foi migrando de religião em religião, e aí ele virou nazista, certo? No período em que ele era um ex-satanista, ele foi no Inteligência Limitada, ele foi em vários podcasts, os maiores do Brasil, falou com todo mundo, e ele tinha um podcast dele. Aí ele fez um convite para eu ir nesse podcast, junto com o Ben Pontes. Aí, cara, por talvez alguma coisa divina, no dia eu falei, cara... Ah, sim, agora me lembrou, pô. Cara, é ex-satanista, né, cara? Eu sou um cara cristão e acredito muito nessas questões de energia e tal. Falei, cara, beleza, o cara não é mais satanista, bom pra ele, né? Que Deus leve ele pro melhor caminho, mas, cara, eu não quero ter essa energia perto de mim aqui, né? E acabei não indo, falei, ô Ricardo, quer ir lá no meu lugar? Tal, eles foram, beleza. E ocorreu tudo normal, né? Beleza, a partir disso, esse cara, ele pega um vídeo do Ben Pontes e ele posta na página dele. Nessa postagem, o Ben Pontes responde com, pô, tamo junto, irmão. Era um vídeo do Ben Pontes, era um vídeo do Ben Pontes. E o vagabundo do Nando Moura, quando ele vai fazer essa acusação ao Ben Pontes, ele coloca um monte de postagem nazista do Vicky Vanilla, várias, e coloca como se o Ben Pontes tivesse respondido a essas postagens. Isso é mentira. Isso é mentira. Mentira deslavada. Mas não era os likes, aí os likes, que é mentira, foi um like em uma postagem que tinha uma foto, até eu não sabia disso, que era uma menina lá que tinha uma cruz, meio estranha lá, não era o símbolo do nazismo conhecido. Não, é a camisa do White Pride. White Pride, exatamente. Eu mesmo não sabia que porra era essa camisa e tinha um like dele. Então, isso fez o suficiente pra tratar o cara como um nazista. O que um nazista merece? Um nazista merece se fuder. Se você vê um nazista na rua, ele merece apanhar. Ele merece dar porrada nele, ele merece ser preso. Então, quando você Tá gaguejando muito, cara. acusa um garoto de nazismo, um moleque de 20 e tantos anos disso, é uma responsabilidade do caralho. Porque qualquer coisa que acontece com ele é responsabilidade do Nando Moura. É responsabilidade dele. Isso também é um dos motivos de me dar tanto ódio dessa pessoa asquerosa, que é o Nando Moura, de fazer esse tipo de acusação. Ele disseminou isso. Ele fez tentar colar a pecha no garoto de nazista. E é isso, cara. É isso. Então, no final a história é essa. Eles tiveram o Ben Pontes e o Vicky Vanilla tiveram uma relação por causa desse podcast que tu ia aí não foi.
Na época ele era só um ex-satanista. Que é em todos os podcasts. E aí eles tiveram interações no Instagram por causa dessa pequena relação. Sim, e ele postou um vídeo do Ben, e o Ben agradeceu ele. Aí eu vi que o Vanilla repostou um vídeo do Ben Pontes e o Ben Pontes repostou o repost agradecendo o apoio. Exatamente. Mas e aquela história do software que farma like e tudo mais? Aí é porque ele deu like nessa postagem que tinha essa foto dessa menina, e aí foi por isso. Aí o Renan falou, cara, o Ben Pontes sai curtindo um monte de coisa, sai comentando, mandando mãozinha, foguinho, é verdade. Ah, mas não era um software, ele mesmo... Cara, aí tem automação que faz isso. Eu tenho no meu perfil, tem automação. Por exemplo, quando eu vou falar de geopolítica, todo mundo que comenta a palavra geopolítica no vídeo que eu gravo, recebe mensagem minha. O Guto usa isso também. Qualquer comentário que se faça em qualquer postagem dele vai ter uma resposta lá. Às vezes a gente até zoa, porque às vezes uma pessoa manda alguma coisa xingando e responde lá porra, tamo Obrigado. junto. Beleza. Cara, eu tô tendo dificuldade pra achar. Aqui, ó. Nossa, Ben Pontes já virou herói do bolsonarismo. Ben Pontes fora do MBL é bom para o Bolsonaro. Foi aquele vídeo qual eu havia reagido, né? Vamos ver os comentários. Foi uma pergunta. Ben Pontes já tá seguindo o Tiff? Já mesmo? E para as oncinhas de herói a traidor em um dia. Até ontem vocês estavam defendendo o amigo do Vic, vocês são muito canalhas. Vamos pegar uma thumb e colocar para os dados acreditarem. Esse gordinho é ressentido, né? Ele é obcecado pelo MBL. Tá falando do Tiff. Isso aqui é pro Brigadeiro. Só tá dizendo isso agora porque ele foi descartado. Antes ficava com o rabinho entre as pernas e dizia que o Brigadeiro tinha dito, eu nunca fui com a cara do Ben Pontes, né? Só tá dizendo isso agora porque ele foi descartado. Antes ficava com o rabinho entre as pernas e não dizia nada sobre Ben Pontes. Você é um capaz que sabe quem tá errado no seu movimento, mas só abre o bico quando o chefe dispensa demite um membro da sua corja. Aqui, bicho, aqui, ó. Aqui, ó. Pô. Aí. Então, bicho, vou encerrar esse vídeo aqui porque vai ficar grandão. Mas então é aquele negócio, né? Pra encerrar, o Ben Pontes é uma pessoa inconfiável, né? Pelo que eu havia dito, o cara saiu há pouquíssimo tempo do MBL. E mesmo se ele tivesse saído do MBL há anos atrás, cara, não seria confiável. Com o que ele já havia demonstrado aqui no X, né? Por suas opiniões e tudo mais, né? Que, né, é uma pessoa a qual deve se manter afastada, especialmente do bolsonarismo, cara. Não é uma pessoa confiável de forma alguma, né? Eu não confio. Agora, se ele, eu quero estar, entre aspas, lutando, né, contra a esquerda, então vai lá, cara. Então vai lá, mas não utilize o Bolsonaro, né, o Flávio, né, para querer arrumar capital político, certo? E para ser eleito posteriormente, cara. E é por isso que o pessoal tem que bater no cara. Pô, já não basta a Amanda Vitorazzo ter sido eleita com voto de bolsonarista desavisado? Já não basta isso aí? Aí a gente tem que aturar outra pessoa. Então é isso, cara. Né, o Tiff, ele soltou sua opinião lá, mas ele não se deu conta, né, de que se dá... a gente tem que observar o cara. Mas, pô, você vai deixar com que ele pegue voto de bolsonarista, bicho? Então não dá, cara.